Receber dinheiro na conta é uma das sensações mais prazerosas que o ser humano pode ter. Sabe aquele tesão que você sente no dia que cai o seu salário ali na conta, que você fecha uma venda e cai a comissão, que cai o seu prolabore, seja lá o que for. O fato é que você sente muito prazer com isso. Quando a gente fala de dividendos das suas ações, o que acontece é exatamente a mesma coisa, só que aí você não precisa mais trabalhar por aquilo. Você investiu, aquilo ali tá te gerando renda passiva, só coloca dividendos na tua conta e você tem a exata mesma sensação. Só que a próxima pergunta é: será que dá para lucrar pesado investindo em ações de dividendos? E antes da gente começar o conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal Seu Dividendo, e se tiver alguma informação que você olhar assim e disser, pô, o que esse bicho falou agora faz sentido para mim, aí você deixa o like no canal. Beleza? Temos um combinado, agora vamos lá pro conteúdo do vídeo. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse conteúdo, me segue aqui no Instagram, porque todos os dias eu tô lá falando com vocês, postando conteúdo, mandando direct, mandando áudio, ouvindo vocês, tudo para fazer vocês investirem cada vez mais e melhor. E aí, beleza, ações de dividendos, já tem muita gente virando a chave, entendendo que esse tipo de estratégia faz muito sentido, só que eu sei que tem muita gente que ainda se pergunta: tá, Felipe, mas as estratégias de dividendos realmente são lucrativas no longo prazo? E aí tem investidor que começa a falar coisa do tipo: Felipe, mas quando uma ação paga dividendo, esse dividendo é descontado do preço da ação. E isso é verdade. Se você tem uma ação na sua carteira que custa R$10 e ela vai lá e te paga R$1 em dividendo, no outro dia desse pagamento, a ação que custava 10 passa a custar 9. Isso é padrão no mercado financeiro e é assim mesmo que funciona. Mas aí, será que isso invalida a estratégia de dividendos? Bom, a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo. E tem outros investidores que perguntam: Felipe, mas vale a pena investir em ações de dividendos? Eu prefiro ações que vão multiplicar o seu valor por ação e que eu vou ganhar muito mais dinheiro no longo prazo. Esses são os investidores que focam somente na valorização do preço da ação, que quer comprar uma ação hoje a R$10 e quer vender ela quando ela tiver a R$30, triplicou o valor, quer estourar de ganhar dinheiro. E aí o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos olhar para o passado e para alguns estudos sobre estratégias de dividendos e vamos entender se vai dar para lucrar pesado mesmo com ações de dividendos. E eu já vou te falar que eu encontrei formas de você aumentar em 30 vezes o seu retorno só por causa da estratégia de dividendos. Primeiro de tudo, vamos ver aqui e entender um pouco mais sobre o poder dos dividendos. E quando eu te falo que dá para você aumentar em 30 vezes o teu retorno só com estratégia de dividendos, eu tenho como te provar. Parece mirabolante, mas não é. Tudo isso veio de um estudo de um cara chamado Ben Carson, um analista lá dos Estados Unidos. E ele fez um levantamento e percebeu que de 1928 até 2022, o mercado de ações lá dos Estados Unidos teve um retorno de mais de 21.000%. O que dá mais ou menos ali 5,8% ao ano de rentabilidade. $1 investido lá no começo desse estudo virou $216 no final. Ou seja, $100 virou $21.000, $10.000 virou mais de $2.100.000. Então assim, é uma multiplicação de 216 vezes o teu capital. Isso é muito relevante. Eu quero que você pense aí comigo. Pega o valor que você tem investido, seja ele qual for, e multiplica ele por 216 vezes. Quanto é que daria? Me conta aqui embaixo nos comentários. Quanto é que daria esse valor pra você? E eu sei que já tem gente falando: Felipe, mas o estudo considera quase 100 anos ali no mercado de ações. Concordo, é muito tempo, mas eu quero que você entenda o poder dos juros compostos. Já já a gente vai ajustar isso aqui. E aí, beleza, 216 vezes o seu capital, mas fica melhor. O ponto é que aqui a gente não considerou o reinvestimento dos dividendos. Se você passa a colocar na conta tanto a valorização das ações quanto o reinvestimento dos dividendos, a rentabilidade que era de 5,8% ao ano passa para 9,9%, muito pertinho ali de 10% ao ano. E dessa vez, ao invés de multiplicar teu capital por 216 vezes, o que a gente tá falando aqui é que $1 virou $7.500. Ou seja, mais de 30 vezes a valorização de quem não reinvestiu os dividendos. Você consegue perceber a diferença que existe? O pagamento de dividendos das ações lá dos Estados Unidos fez uma diferença de mais de 30 vezes na rentabilidade no longo prazo. E aí vamos fazer o mesmo exercício. Pensa comigo, multiplica o seu capital que tem de investimentos hoje por 7.500. Quanto é que daria isso daí? Veja, aqui é conta básica, tá?
Se você tem 1.500 investidos hoje, multiplicando por 7.500, tu daria ali 11 milhões e 250 mil reais. E aí você pode pensar comigo, Felipe, mas isso é uma loucura, bicho, não faz sentido nenhum. Eu até concordo contigo, a gente vai parar essa conta por aqui, mas eu quero que você perceba o poder dos juros compostos, do pagamento de dividendos e do reinvestimento dos dividendos. E aí agora vamos fazer o seguinte, beleza, a gente fez uma simulação de 95 anos, se você é uma pessoa sã, você não quer investir durante 95 anos. Só que no mesmo estudo, o analista trouxe para janelas de 30 anos de investimentos também. E aí você precisa concordar comigo que um período de investimento de 30 anos é muito mais plausível para você, para mim, a gente provavelmente vai investir por esse tempo. E o que o Ben Carson encontrou foi que o retorno desses 30 anos era 3 vezes maior, na média, para quem reinvestiu seus dividendos. Ou seja, para 95 anos a gente viu um retorno de 30 vezes maior para quem reinveste os dividendos, e para 30 anos a gente viu 3 vezes mais de resultado para quem reinvestiu todos os dividendos. Mais uma vez mostrando o poder desse tipo de estratégia. E aí pode ser que você esteja pensando, pô Felipe, mas isso aí é o mercado de ações lá dos Estados Unidos, é muito diferente, eu tô no Brasil. E eu até concordo contigo. Só que quando a gente olha para o mercado brasileiro de ações, no histórico inteiro, a gente vê vários períodos de valorização, de multiplicação de capital, como você consegue ver nessa figura. E o fato é que desse retorno do índice Bovespa, que é o que está na tela, o que a gente sabe é que 66% desse retorno veio somente do pagamento de dividendos. Ou seja, 2/3 do resultado das ações do índice do Brasil vieram somente do pagamento de dividendos. Então, para quem não reinvestiu esses dividendos, o resultado foi 3 vezes menor. A mesma lógica do resultado lá dos Estados Unidos se aplica aqui no Brasil exatamente da mesma maneira. Então, se você é um investidor de dividendos que tem uma estratégia muito clara, muito provavelmente você vai ter retornos de 2, 3 vezes maior do que quem não está investindo com base em dividendos. Às vezes o cara pega o dividendo que ele recebe, usa para tomar uma cerveja, para comprar alguma coisa, compra um presente para ele mesmo, faz uma viagem, não está nem reinvestindo os dividendos dele. Então isso vai fazer uma diferença gigantesca para você. E isso só é verdade porque por trás do investimento em dividendos existem algumas vantagens que pouca gente te fala. Eu trouxe 3 delas aqui para te mostrar. A primeira grande vantagem de quem investe com base em dividendos é que o recebimento de dinheiro na sua conta libera o que a gente chama de dopamina no teu cérebro. E você sabe, você conhece essa sensação. Sabe quando você está no celular, rolando o feed ali do seu celular, no TikTok, no Reels do Instagram, seja qualquer coisa que for, até no YouTube mesmo. Cada novo vídeo que você vê na tela também gera uma descarga de dopamina no teu cérebro. E é justamente isso que faz com que você passe muito tempo nas redes sociais. Só que o que acontece quando você investe com base em dividendos é que você usa exatamente o mesmo mecanismo do teu cérebro para estimular um hábito positivo. Ao invés de estimular o hábito de ficar rolando o feed e vendo a vida dos outros, o que você está fazendo é estimular o teu cérebro a querer investir cada vez mais para receber cada vez mais dividendos, receber aquela notificação de dividendos na sua tela, te gerar cada vez mais dopamina e reforçar cada vez mais esse hábito de investir e reinvestir os teus dividendos. Isso vai fazer você se viciar nos hábitos positivos. Me conta aqui nos comentários o que é que você sente quando você recebe a notificação dos dividendos. Isso te gera prazer? Vantagem número 2 de quem investe com base em dividendos. A gente precisa lembrar que o dividendo que uma ação paga é uma parcela do lucro da empresa. Ela pega aquele lucro ali e divide para todos os acionistas de forma igualitária. Então assim, só vai pagar dividendos com recorrência a empresa que tem lucros com recorrência. E o fato é que na Bolsa de Valores, o que determina o preço das ações no longo prazo é o lucro das empresas. Então se eu estou te dizendo que a gente está com uma estratégia que busca comprar somente as ações que lucram, que pagam dividendos, a probabilidade de a gente ganhar muito dinheiro e rentabilizar muito esse capital é muito maior do que de outras estratégias. Então, dividendos vem do lucro, empresas lucrativas estão sempre dentro das nossas estratégias. Essa é a segunda grande vantagem de uma estratégia de dividendos. E a terceira grande vantagem é que nas crises, as ações de dividendos caem muito menos. Isso porque a gente sempre vai falar de empresas normalmente mais consolidadas, que têm lucros recorrentes e as pessoas querem comprar empresas mais consistentes nas crises. E aí a gente precisa lembrar da regra do Warren Buffett, que diz que a regra número 1 no mercado financeiro é você nunca perder dinheiro e a regra número 2 é você nunca esquecer da regra número 1. Ou seja, quem perde menos nas crises ganha muito mais dinheiro também. E aí o que a gente vê é que na crise de 2008, por exemplo, enquanto que a gente vê o Ibovespa nessa linha preta mais escura caindo muito mais, essa linha cinza chamada de top 10, que é justamente a minha estratégia máquina de dividendos, caiu muito menos do que o IDIV e do que o Ibovespa, comprovando ali o que a gente está falando de, nas crises, as ações de dividendos caem menos. E isso acabou se repetindo na crise de 2020. Perceba que o gráfico fica muito similar.
A linha preta do Ibovespa caiu muito nessa crise, enquanto que a linha cinza das ações que mais pagam dividendos na bolsa caiu um pouco menos. Ou seja, o que a gente está falando aqui é o melhor dos mundos. A gente tem uma estratégia que vai te viciar nos teus investimentos, que vai fazer você se comportar melhor como investidor. Afinal de contas, você já sabe que você precisa ir lá poupar um pouquinho do que você ganha todos os meses para investir na tua carteira de longo prazo. Só que a estratégia de dividendos vai impulsionar esse teu hábito e você vai investir cada vez mais. E além disso, ela vai te fazer dormir tranquilo e lembrar que, você está investindo numa estratégia que sim vai te fazer ganhar muito dinheiro no longo prazo. E foi justamente por esse combo de fatores que eu me tornei um investidor de dividendos e, além disso, desenvolvi uma estratégia só para pegar as 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa. Todos os conceitos que a gente viu para o mercado americano eu acabei testando aqui no Brasil também. E basicamente eu olhei para 3 critérios. Eu quero somente ações que tenham liquidez suficiente de negociação, ações que venham pagando dividendos consistentemente todos os anos por mais de 5 anos seguidos, e eu quero somente as ações que tenham um dividend yield médio dos últimos 3 anos muito altos. O que eu encontrei com isso tudo foi um retorno histórico muito acima do Ibovespa, como você consegue ver na tela, e além disso, superando vários outros índices do mercado. Por exemplo, olha esse gráfico aqui que mostra a máquina de dividendos na linha cinza, batendo o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, batendo o IBOV, que é a linha azul lá embaixo ali, e batendo por muito a inflação. Ou seja, esse ganho aqui que a gente vê é um ganho real, realmente vai para o seu bolso e ainda te protege da desvalorização que a inflação está fazendo no país da gente, como a gente viu nos últimos meses. E para quem viu esse vídeo até aqui, eu falei da estratégia máquina de dividendos, mas se você quer conhecer em ainda mais detalhes todos os parâmetros da estratégia e mais do que isso, conhecer 7 ações de dividendos que estão atualmente dentro da estratégia, eu vou deixar esse PDF que está na tela, onde eu descrevi para você todos os detalhes da estratégia, de onde ela veio, quais foram os resultados, e te mostro aqui no fim quais são 7 dos 10 ativos que estão atualmente dentro da estratégia. Tudo que você precisa fazer para ter acesso a esse PDF é só baixar a tela aqui, clicar no link da descrição, que você vai baixar gratuitamente esse PDF para você. Beleza? Agora me conta aqui nos comentários, você já é um investidor de dividendos? Você está satisfeito com a sua estratégia? Você tem conseguido aumentar os seus dividendos mês após mês? Me conta a sua história que eu quero interagir com vocês. E se alguma dessas informações fez sentido para você, deixa o dedo no like. Se alguma dessas informações fez sentido para você, deixa o dedo no like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo para você não perder mais nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram que vai estar em algum lugar aqui da tela e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo aqui do Seu Dividendo. Tamo junto.